Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então para mais uma aula dessa semana sobre projeto de vida. E qual o tema iremos abordar nesta aula? Iremos abordar a seguinte ideia: conhecer para escolher. Porque quando não conhecemos, fica muito mais difícil o ato de tomar uma atitude, de escolher sobre algo ou alguma coisa que eu tenho de ser, ou, por exemplo, a minha carreira futura profissional e tal. Então, quanto mais eu conheço, mais fácil fica para eu tomar uma decisão. Então, vamos lá, o tema: conhecer para escolher. Nesta aula, então, iremos trabalhar as seguintes competências emocionais ou socioemocionais, que é a organização. Devemos buscar, se não somos já como algo natural, aprender a ter organização. Depois, ter respeito pelas coisas e pessoas e ser determinado, não desistir, ter foco, ter um alvo a ser conquistado. Isso é importante aí e são competências emocionais que vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Mas vamos lá. É fácil escolher? Eu pergunto para vocês. Quando e também como a gente aprende a escolher? Será que saberíamos dizer quando e como a gente aprende a escolher? Tem uma fase da vida do indivíduo que ele aprende essas coisas? Como que esse processo ocorre e acontece na nossa vida, né? Você está feliz com as escolhas e decisões que vem tomando para a realização do seu projeto de vida, aluno? Sim, não? Ah, professor, eu estou mais no mundo das dúvidas, dos questionamentos. Eu começo a fazer alguma coisa e de repente no caminho eu me canso. E aí eu desisto fácil. Então tudo isso faz parte do nosso lado emocional, né? E muitas das vezes da falta de conhecimento que temos sobre aonde queremos chegar. Então, conhecer é preciso para escolher melhor ou para ter mais clareza sobre o que eu quero. Então, dentro dessa aula, a gente está justamente refletindo sobre essa questão. O quanto é importante conhecer para melhor escolher. Nossas escolhas. Quem nunca viveu, ainda que por curto tempo ou num grau leve, um grande desafio, né? Algo que te desafiou ali. Quem nunca sentiu dúvidas a respeito das escolhas feitas? Essas perguntas, alunos, norteiam toda a nossa vida. Estou no caminho certo? Fiz a escolha correta? Vai dar certo? Né? Em geral, na correria do dia a dia, não paramos para pensar em nossas escolhas. É comum não pensarmos em algumas escolhas, como por exemplo, na escolha da roupa que vamos usar, na cor do sapato, no alimento, até mesmo na série em que iremos escolher para assistir. Essas são as escolhas que no geral fazemos no automático, às vezes nem somos tão criteriosos assim. Não estou com nada para fazer, é meu dia de folga, então a gente vai no automático às vezes. Já tem outras pessoas que são mais criteriosas, leva às vezes 20 minutos, 10 minutos escolhendo e tal. É muito comum, preferimos não ter de escolher. Para escolher, teríamos de discernir. E para discernir uma coisa, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir, eu tenho que analisar. E para alguns isso é algo difícil, cansativo, complexo, né? Então, para discernir, teríamos então de pensar. Parar para pensar parece complicado nos dias de hoje. Se a gente for ver, vivemos um ativismo, né, insano. Então, como parar para pensar? É triste quando, na verdade, deveríamos ser interessantes no sentido de parar, pensar para depois tomar uma decisão. Então, seguimos quase sempre aquele comportamento de manada, vai dizer o texto. Mas o que seria um comportamento de manada? Aquele que vai por aquele caminho porque todo mundo está indo por este caminho. Aquele que escolhe fazer aquela coisa porque todo mundo, a maioria, faz. Então você acaba sendo apenas mais um na multidão ou dentro da sociedade e o seu individual, ele acaba sendo anulado, né? Então aqui o texto vai dizer: não seja assim, saia do seu ponto de conforto, não tenha atitudes infantilizadas aí, ou mesmo de manada, né? Busque realmente ter um alvo e fazer ali o seu plano de ação, ou melhor dizendo, o seu projeto de vida. Talvez sem maiores angústias, mas certamente sem maiores prazeres, que muitos seguem o que todo mundo está fazendo, né?
Conquistas, êxtase e alegrias jamais terão aqueles que fazem sempre o que é o menor esforço, aquilo que é mais fácil, que não sai do ponto de conforto. E aí nos vem outra questão, né? Modo de decepcionar as pessoas. São coisas que muitas das vezes nos travam, alunos. Muitas vezes as pessoas não conseguem decidir por medo de decepcionar quem? Amigos, né? Decepcionar familiares, ou por quererem sempre agradar todos à sua volta. Né? Não tem aquela coisa de querer agradar o outro. Não, você tem que primeiro querer agradar a si mesmo. Você não precisa provar nada para ninguém, a não ser para você mesmo, superar os seus próprios limites. Então, uma das causas mais frequentes para esse bloqueio, que é o que o texto está dizendo, a gente é bloqueado aí emocionalmente e às vezes sabota o nosso próprio potencial, se não a principal na tomada de decisão, que é uma emoção. O medo de decidir. Às vezes temos medo de decidir. Podemos nos sentir bloqueados, por exemplo, diante da dúvida de continuar ou não o relacionamento amoroso, ou mudar de profissão, ou trabalho. Imagina, vou ter que começar do zero uma outra profissão, ter filhos, às vezes alguns ficam com medo e tal, escolher uma profissão e etc. Então, alunos, é um pouco dentro de todas essas questões que iremos estar estudando ao longo da aula dessa semana, que tem como tema é preciso escolher e conhecer para melhor tomar decisões. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.